Existem dores que começam a aparecer depois dos 50 anos que você talvez tenha aprendido a considerar normais da idade. Só que muitas delas não têm nada a ver com o envelhecimento em si. Elas têm relação com o funcionamento interno do corpo e com algo muito específico que aos poucos vai faltando sem que ninguém perceba. Dores musculares frequentes, cãibras noturnas, rigidez ao acordar, formigamentos, tremores finos e até aquela sensação de cansaço que não combina com a sua rotina, podem ser sinais aí de que o seu organismo está enviando um pedido de ajuda. Um pedido silencioso, mas extremamente comum. E hoje eu quero conversar com você de uma forma clara e direta para te mostrar que existe um padrão fisiológico por trás dessas dores que muita gente nunca entendeu. Um padrão que tem tudo a ver com o nutriente essencial, cuja deficiência se torna mais frequente com o passar dos anos. Você já percebeu como algumas dores aí aparecem sem motivo aparente? Em um dia você está bem, no outro sente uma fisgada na panturrilha. Depois de alguns dias surge rigidez nas costas pela manhã. Em seguida, uma dormência leve nos dedos das mãos. Em outros momentos, aquela cãibra forte no meio da noite que faz você acordar assustado. E quando tudo isso se junta, é comum que a pessoa pense: deve ser a idade chegando, né? O problema de DNA, data de nascimento avançada. Bom, mas o corpo não trabalha com suposições. O corpo trabalha com sinais, e um dos sinais mais claros de que algo precisa ser corrigido é exatamente esse conjunto de sintomas que parecem desconectados, mas que fazem sentido quando olhamos aí para eles pela lente da fisiologia. Quando falamos de pessoas acima dos 50 anos, sabemos que existe uma tendência natural de reduzir a absorção de certos minerais muito importantes. Isso acontece porque o intestino envelhece junto com a gente e sua eficiência diminui. Além disso, muitos medicamentos usados nessa fase da vida, principalmente diuréticos e alguns antiácidos, aumentam a eliminação de minerais. Os solos, né, a terra onde os alimentos são cultivados hoje, também estão mais pobres em nutrientes do que há décadas. E o estresse, que faz parte da rotina de quase todo mundo, aumenta a demanda por esses minerais. É a combinação perfeita aí para criar um déficit silencioso no corpo. Entre esses minerais, existe um que influencia diretamente a forma como seus músculos se contraem, como seus nervos se comunicam, como sua energia é produzida e até como o seu sono se organiza. O magnésio. Não é exagero dizer que o magnésio sustenta parte importante do funcionamento interno do organismo. Sem níveis adequados, o corpo perde equilíbrio. E esse desequilíbrio aparece justamente nas pequenas coisas que você sente no dia a dia. Eu quero que você imagine algo simples. Cada movimento que você faz depende de cálcio e magnésio. O cálcio entra na célula muscular para contrair, ajudar na contração. O magnésio entra para relaxar. Se não há magnésio suficiente disponível, o músculo permanece tenso por mais tempo. É por isso que tanta gente acorda com rigidez, sente o pescoço travar, percebe a lombar endurecida ou sofre aí com cãibras que parecem não ter explicação. Não é que o músculo esteja velho, é que ele está funcionando em um estado aí de contração parcial constante por falta de um regulador essencial. Da mesma forma, os nervos também precisam de magnésio para manter estabilidade elétrica. Ele ajuda a controlar o fluxo de íons que permite que os sinais nervosos sejam transmitidos corretamente. Quando esse equilíbrio falha, surgem formigamentos, dormência, espasmos na pálpebra, né? Você já viu aqueles tremores
finos e aquela sensação de choquinhos que a gente tem ao longo do corpo. Muita gente acha que isso é normal, mas na verdade são sinais que o sistema nervoso está mais sensível porque falta um nutriente fundamental para a sua estabilidade. E não podemos esquecer da energia. A molécula responsável por levar energia para cada célula do corpo só funciona plenamente quando está associada ao magnésio. Sem essa ativação, a energia não acende. E você sente um cansaço difuso, uma lentidão ao acordar e aquela dificuldade de manter disposição ao longo do dia. Isso pode afetar desde sua vitalidade física até sua clareza mental. Agora, é claro que dores e fadiga podem ter várias causas. Não existe um único motivo universal, mas existe sim uma parcela significativa de pessoas que apresenta ingestão insuficiente de magnésio ou níveis abaixo do ideal, e isso contribui para esse padrão de sintomas. Especialmente após os 50 anos, quando o corpo tem mais dificuldade de manter reservas adequadas, esse mineral se torna ainda mais importante. Uma parte do problema vem da crença de que a alimentação moderna supre tudo o que o corpo precisa. Vegetais verdes escuros, castanhas, sementes e grãos integrais são excelentes fontes de magnésio. Mas sabemos que, na prática, muitas pessoas não consomem esses alimentos em quantidade suficiente. Mesmo quando consomem, os solos de hoje entregam menos magnésio do que antes e isso reduz o teor nutricional dos alimentos. Por isso, em muitos casos, a alimentação sozinha não consegue repor o que o corpo elimina diariamente. E é aqui que entra a discussão sobre suplementação. Mas antes de qualquer coisa, eu quero reforçar algo muito importante. Suplementação é sempre complementar a alimentação e deve ser orientada de forma individualizada. Pessoas com doenças renais, principalmente, precisam de avaliação médica antes de usar magnésio, porque os rins são responsáveis aí por regular sua quantidade no sangue. Já outras pessoas com sintomas leves e boa função renal, muitas vezes se beneficiam das diferentes formas de magnésio disponíveis aí no mercado. E é sobre isso que eu quero te explicar agora, com calma e clareza, porque há muitos tipos de magnésio e cada um de um jeito diferente, e cada um age de um jeito diferente no organismo. Mas antes de falar de cada tipo de suplemento de magnésio, se você gosta de conteúdo desse tipo, sobre saúde, e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Deixe seu like também, isso vai me ajudar bastante. Se você quiser acompanhar conteúdos mais curtos, coisas do meu dia a dia, me siga lá no Instagram. Continuando, o magnésio bisglicinato ou glicinato de magnésio é uma forma muito conhecida pela sua boa tolerabilidade. Ele não costuma irritar o intestino e tem boa absorção. Como está ligado ao aminoácido glicina, que tem efeito calmante, ele tende a ser bem recebido por pessoas que sentem tensão muscular, quadros leves de ansiedade, dificuldade de relaxar no fim do dia e dores musculares persistentes. É uma forma equilibrada, suave e bastante utilizada aí na prática clínica para adultos acima de 40 e 50 anos, tá? O magnésio treonato é uma forma especial porque consegue atravessar a barreira que separa o sangue do cérebro com maior facilidade. Ele é estudado justamente pela sua ação sobre cognição, memória, atenção e qualidade do sono. Pessoas que relatam mente cansada, esquecimentos frequentes, sensação de confusão mental ou sono superficial, costumam se beneficiar dessa forma, sempre dentro aí de um contexto avaliado por profissionais de preferência. Ele não é um estimulante, ele apoia a função cerebral de maneira mais profunda. O magnésio malato é associado ao ácido málico, um composto que participa diretamente da produção de energia no interior das células. Essa forma costuma ser útil
para pessoas que vivem com cansaço crônico, dores musculares prolongadas e sensação de exaustão mesmo após pequenos esforços. Ele apoia aí as mitocôndrias, as fábricas de energia e ajuda o corpo a retomar vitalidade de uma forma mais gradual, porém consistente. O magnésio citrato, ele tem boa absorção, mas é conhecido por seu efeito laxativo em algumas pessoas. Isso pode ser útil para quem enfrenta constipação frequente e deseja melhorar o trânsito intestinal, ao mesmo tempo em que repõe o mineral. Para quem tem intestino sensível demais, ele pode causar desconforto, mas para outras pessoas é uma forma acessível e funcional. O cloreto de magnésio é bastante biodisponível, mas pode ser irritante aí para o estômago em pessoas mais sensíveis. Ele é usado em cápsulas ou sachês, principalmente quando há necessidade de reposição mais rápida, sempre com orientação adequada de preferência, tá? Já o óxido de magnésio tem absorção mais baixa e por isso não costuma ser escolhido como primeira opção para corrigir déficits, embora possa ser útil aí como auxiliar em casos de constipação leve. Considerando tudo isso, qual é a melhor forma aí, né? Não existe um melhor universal. A escolha depende da necessidade individual. Na prática, muitas pessoas acima dos 50 anos se adaptam bem ao bisglicinato por ser suave e útil para dores musculares e rigidez. Quem sente cansaço associado à dor persistente costuma se beneficiar do malato. Quem relata mente cansado e dificuldade de concentração pode ter melhor resposta ao treonato. E quem enfrenta a constipação pode encontrar no citrato uma opção bem interessante. O mais importante é entender que a suplementação não substitui a avaliação médica e não deve ser feita como solução única. Ela faz parte de um conjunto de cuidados que envolve alimentação, sono, hidratação, atividade física e manejo do estresse. Mas quando usada, obviamente, de forma certa, ela pode ajudar o corpo a recuperar um equilíbrio que foi sendo perdido aí com o tempo. Agora eu quero te contar algo que vejo repetidamente aí na vida real de muitas pessoas. Quando o magnésio é corrigido, quando o corpo volta a ter acesso àquilo que ele precisa para relaxar os músculos, estabilizar os nervos e produzir energia de forma adequada, muitas pessoas relatam uma mudança significativa no dia a dia. A rigidez ao acordar diminui, as câimbras se tornam menos frequentes, o sono melhora, a energia reaparece, a dor deixa de ser um obstáculo para a rotina e aos poucos a pessoa volta a sentir que o seu corpo está cooperando com ela e não lutando contra ela. Mas lembre-se, não é milagre, é fisiologia. É devolver ao corpo o equilíbrio bioquímico que ele precisa para funcionar da melhor forma possível. É cuidar de si com conhecimento, responsabilidade e consciência. É olhar para a saúde não com medo do envelhecimento, mas com a confiança de que existe muito que pode ser feito para viver bem. Inclusive, às vezes você pode assistir outros vídeos sobre vitamina B12, sobre outros minerais, e você ficar se perguntando, poxa, mas isso também eu vi no vídeo sobre magnésio. Então, de fato, isso existe. Às vezes, não é um único mineral que você precisa, não é uma única vitamina. Então, por isso que é preciso passar por uma avaliação completa para saber qual especificamente está em deficiência, tá? E você não achar que apenas usar magnésio vai resolver todos os seus problemas. Pode ser que você tenha uma outra deficiência, por exemplo, de B12, ou um outro mineral essencial, ou outra vitamina, tá? Agora me conte nos comentários, que tipo de dor tem te acompanhado nos últimos meses? Ela aparece mais pela manhã? Surge em quais partes do corpo? A sua experiência pode ajudar outras pessoas a reconhecerem que não estão sozinhas e que sempre existe um caminho de cuidado e recuperação. E se você quiser continuar aprendendo sobre saúde, já sabe, maratone os vídeos aqui no canal. Clique nesses vídeos que estão aqui na tela. Vou ficando por aqui.
Fique com Deus e um grande abraço.